Graça e paz a todos. O primeiro princípio eu vou me identificar. Eu sou diocesano de Lins, da Igreja Católica Apostólica Romana, sob o governo de Dom Francisco Carlos da Silva, aí na região da província eclesiástica de Botucatu. Licenciado por questões pessoais e médicas, eu continuo em plena comunhão com a Sé Apostólica. Desse modo, em vista daquilo que eu me preparei e estudei, vejo em condições de opinar sobre algumas questões fronteiriças sobre a fé católica. Começando por definir que existem mais ou menos, pelo que eu pesquisei, 16 nomenclaturas ou instituições católicas no Brasil, fundadas no Brasil. Da Igreja Católica Apostólica Brasileira, fundado por Dom Carlos Duarte, existem 13 dissidências, que se constituem também em outras igrejas, grandes ou pequenas, independente do tamanho, elas se distinguem aí por princípios doutrinários. Eu venho hoje, em especial, fazer uma comparação entre a Igreja Vétero-Católica Testamentária e a Igreja Católica Romana, na perspectiva do direito, na comparação do direito canônico entre aquilo que diz os cânones da Igreja Vétero-Católica Missionária e aquilo que diz o cânon da Igreja Romana. Então, são duas modalidades canônicas de direito. A Igreja Vétero-Católica, ela contém 34 páginas, mais ou menos, no seu código. Claro que a Igreja Romana, pela característica milenar dela, ela tem um arcabouço muito maior, jurídico e de instrução jurídica. Bem, o que há de semelhante do ponto de vista canônico e eu diria também pneumatológico, ou seja, a ação do Espírito? O que é de diferente e de semelhante? Bom, primeiro vamos pelas semelhanças. A celebração da Igreja Vétero-Católica é tal e qual a Igreja Romana. Inclusive, o que se usa na Igreja Vétero-Católica é o missal romano, portanto, é a mesma liturgia, a mesma ação litúrgica. E eles também acreditam na presença real de Cristo nas espécies, uma característica muito peculiar do catolicismo romano. E sacramentalmente, eu quero destacar aqui o sacramento da ordem, que eles também defendem a ideia de que imprime caráter, ou seja, o caráter indelével, não pode se desmanchar. Para ser mais prático, aquilo que foi feito não pode se desmanchar, nem por ação humana, por nenhuma ação humana. Você pode fazer um ato administrativo, de afastamento de alguém e tal, mas você não desmancha o sacramento. Isso é interessante no sacramento da ordem. Bom, especificamente eu quero falar aqui para os católicos que estão aí em comunidade com o padre Luiz Pereira, que atualmente segue o rito anglicano. A pergunta que ele me fez foi justamente dessa semelhança. Como a minha pesquisa já vem de tempos, a Igreja Vétero-Católica, do ponto de vista litúrgico, e do ponto de vista do Espírito Santo, ou seja, quando eu digo pneumatológico, da ação do Espírito Santo, tem essas semelhanças. O caráter indelével do sacramento da ordem, portanto, o sacerdócio católico não se desmancha, e o caráter de presença real de Jesus Cristo nas espécies. Então, são duas coisas que fundamentam o catolicismo na sua história. Então, quando o padre Luiz pensa na proximidade do catolicismo romano, onde ele foi formado
onde ele foi catequizado, ele pensa possivelmente na Igreja Vétero-Católica Missionária por esta semelhança, vamos dizer, metafísica, ou uma semelhança espiritual bem próxima. Ou seja, o sacramento da ordem do caráter indelével, presença real e liturgia tal e qual, na semelhança. Então a transubstanciação, a transformação do corpo e do sangue de Cristo acontece nessa perspectiva de presença real. E isso tem na Igreja Vétero-Católica. Tem na Igreja Vétero-Católica também o caráter indelével. Tem na Igreja Vétero-Católica Missionária a liturgia, o rito litúrgico tal e qual, com a liturgia da palavra, com a saudação, com as eucologias e com a prédica ou a pregação, né? Então nós temos aí um conjunto de semelhanças da Igreja Vétero-Católica com a Igreja Católica Romana. Eu li no documento também que a sucessão apostólica é legítima, ou seja, ela é válida, mas aí eu não me aprofundei porque eu não busquei a sucessão apostólica em quem começa, mas está escrito no documento que só é aceito, né, a transmissão do episcopado pela tradição apostólica, pela sucessão. Aí eu não pesquisei, mas tem sucessão apostólica segundo o que relata o documento. Eu não sei em que dado momento. Então nós estamos aí diante de uma igreja que ela diverge em algumas coisas, muito poucas coisas, mas que na verdade ela só não tem o comando da Sé Apostólica de Roma. O restante ela se assemelha em quase tudo, embora ela tenha um código mais reduzido, porque ela não tem muitas nuances, né? Ela tem a administração de algumas coisas. A Igreja Católica tem ação no tribunal, ela tem 3 instâncias de tribunal, a Igreja Romana. Daí a complexidade do direito romano e a simplicidade do direito dos véteros católicos. Então, nesse sentido, especificamente para o povo de Santópolis, que tem essa proximidade do Padre Luiz, veio ressaltar essa semelhança. A diferença talvez não seja que esteja sob o comando do Papa, né, da Igreja Romana, porque são igrejas diferentes, mas liturgicamente, sacramentalmente, essa semelhança é muito grande. Então, eu diria que o Padre Luiz faria uma boa escolha se ele se aproximasse dos véteros católicos em virtude da formação catequética e da formação missionária que ele tem diretamente do catolicismo romano. Então, nesse sentido, esse é o resultado da minha pesquisa e esse é o testemunho que eu dou, dizendo a vocês que, na circunstância que ele se encontra, seria interessante que ele fizesse essa escolha para se aproximar do catolicismo romano. Sem mais, para vocês, paz e bem, e a bênção para todo o povo de Santópolis do HPI, da comunidade da Paróquia Nossa Senhora das Graças.